Shalom a todos. Nós vamos falar agora sobre a Parashá Lech Lecha. Essa Parashá ela se encontra no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 12, do 1 ao 17, 27. Eu vou ler essa Parashá, não vai ser uma drachá, não vai ser um estudo, tá? Sobre Gênesis 12 até o 17, não vai ser um estudo. Eu vou ler versículo por versículo direto do hebraico. Muita gente fala bem assim, poxa, mas se eu só consigo ver o que está escrito nas escrituras diretamente do hebraico, eu não vou aprender nunca. Então tá aqui, fiz a Parashá, o primeiro, né, do capítulo 1 até o capítulo 5, que é a nossa Parashá de Bereshit. Depois eu fiz a nossa Parashá de Noa, que é do 5 ao 9, ao 12, Noa é do 5 ao 9, e agora fazer a Parashá Lech Lecha, que é 12 ao 17 e 27. Vai ser em hebraico, direto do hebraico, tá? Como são 5 capítulos, talvez não vai ser uma Parashá muito rápida, e eu tenho 1 hora para fazer aqui. Então pode ser que eu não vou ler todos os versículos em hebraico, mas aí eu traduzo direto, tá bom? Pega as escrituras de vocês, quem puder acompanhar, já pegar as escrituras, tá? Direto do hebraico. Vou escrever aqui, que eu não sei. Vou traduzir direto do hebraico. E eu vou deixar escrito aqui, porque eu não sei deixar um título do hebraico. Eu não sei fazer título. Então vamos lá, gente. Vaiomer Adonai el Avraham, Lech Lecha, Miat Serra, Umerha, Terra, Umibeit, Afirha, El Haaretz, Asher, Areha. E disse Adonai para Avraham: vá por ti da tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei. Às vezes, gente, eu vou falar alguma coisa, não vai ter muita coerência, tá? A gente não vai entender muito, porque a gente, quando é uma tradução, às vezes não tem muita, por exemplo, de morte morrerás, entendeu? Fica meio redundante, mas é porque eu estou trazendo direto do hebraico, palavra por palavra. Vezha legoi gadol vavareha hagadalá alshmeha verrie berahá. Fartiei por nação grande e abençoarei a ti e engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Verso 3, tá, gente? Capítulo 12 de Gênesis. Vavará, mehareiha, umehaleiha, raor, venirehu, verrakol, misperrot, radamá. A bênção de tua bênção e de tua maldição. A luz e abençoe em ti todas as famílias do solo. Como eu falei, trazendo direto do hebraico. A bênção de tua bênção e de tua maldição, a luz e abençoe em ti todas as famílias do solo. Vaeler Avraham, Kasher Diber Elav Adonai, Vaeler Ito, Lot Ve'Avram, Ben Ramesh, Shanim, Veshivim, Shaná, Betsetor, Meharan. E foi Avraham, conforme falou para ele Adonai. E foi com ele Ló e Avraham. Era da idade de 75 anos na sua saída de Harã. Vaiká Avram, et Sarai estou, vet lo ben arri, vet kol rehusham,
Asher ha-hashu vet hanefesh asher asu veharan veyetsu lalehet atsa kenan. Vaiavou atsa kenan. E tomou Abraham a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que acumulara, e as almas que fez em Harã. E saíram, lembrando que esse Harã aqui não é por causa do irmão dele que é Harã, não. O nome do lugar já é Harã, tá? E saíram para ir à terra de Canaã, e entraram na terra de Canaã. Vamos lá, capítulo 12 de Gênesis, versículo 6. Vaiavô Abraham, Baretz, Ed Mecom, Shechem, Ad Elon, Morei, Berhanavi, As Baretz. E atravessou Abraham na terra até um lugar, Shiquém, até o orvalho de Manre. E o Canaani estava então na terra. Os cananeus, aquele que Moisés... Tá bom, o livro já estou adiantando ele, né? Então tá bom. A terra dos cananeus. Então no verso 12, 7 de Gênesis, tá assim. Vairá Adonai el Abraham, vaiomer lezarha, Etem et Haaretz, Hazot vai vem, Sham Misbeia, Ladonai, Hanir Elav. E apareceu Adonai para Abraão, e disse, para tua semente conceda essa terra. Para tua semente conceda essa terra. E edificou ali um altar para Adonai, que apareceu a ele. Eu parei aqui porque o semente lesartá não tá como zera, semente de sêmen, né? Aqui está lesartá, então quer dizer descendência. E apareceu Adonai e disse, para tua semente conceda essa terra. E edificou ali um altar para Adonai, que apareceu a ele. Então aqui o Eterno apareceu para Abraham uma vez, e agora ele apareceu duas vezes, né? Esse foi o chamado de Abraham, gente. O povo, quem é povo do Eterno, o chamado foi aqui, começou aqui. Vai ter Misham, Haharam, Mikdem, Leveit, El, Vaevet, Aholô, Beit, El, Mian, Berrai, Mikdem, vai vem, Sham, Misbea, Ladonai, Vaikra, Bechem, Adonai. E moveu-se dali ao monte do Oriente para Beit El, e estendeu sua tenda, Betel, Beit El, Betel, e estendeu sua tenda. Betel era do mar, e Ai, do Oriente, e edificou ali um altar para Adonai, e chamou no nome de Adonai. Então, o Eterno falou com ele duas vezes. Aqui já foi o segundo altar que ele fez para o Eterno. Mas ele não fez sacrifício aqui, né? A gente vê que ele não fez sacrifício aqui. Verso 12 e 19 de Gênesis. Vaissá Abraham, halor, venassuá, ha-negbá. E viajou Abraão, continuou a viajar ao Negev. Como eu falei, gente, eu estou trazendo direto do hebraico, então fica uma coisa assim, às vezes parece que não tem muito sentido. E viajou Abraão, continuou a viajar ao Negev. Vaeri Rav, Baretz, Baered, Avram, Mitzraimá, Lagur, Mitzraim, Lagur, Sham,
que Haved Harav Baretz. E foi fome na terra, e desceu Abraão a Mitzraim, para permanecer ali, porque era severa a fome na terra. E foi fome na terra. Por isso que eu falo, quando a gente traz direto do hebraico, a gente fica meio sem sentido. Capítulo 12, verso 11 de Gênesis. Vaeri Kasher Ikriv lavou Mitzraim, Vaiomer El Sarai, estou, Rine na Yadati, Ki Isha Yefat Mareat. E foi conforme se aproximou para entrar na terra de Mitzraim, disse a Sarai, sua mulher: Eis, eu rogo. Eu sei que tu és uma mulher bela de se ver. E será quando te virem os Mitzraim e disserem entre si: esta é a mulher dele, matemo-lo, tu e os que estiverem contigo viverão. Mulher dele, matemo-lo, tu e os que estiverem contigo viverão. Inri na Arroti at Leman, Itav li, Vavurer, Verraitá, Nafshi, Bigla ler. Diga, por favor, és minha irmã, para que seja bom para mim na tua presença, e viverá minha alma por tua causa. Verso 12 e 14 de Gênesis. Vaierri Kevô, Abraão, Mitzraim, Yairu, Hamitzrim, et Haishá, Ki Yafá, Ri Meot. Foi quando entrou Abraão em Mitzraim e viram os Mitzraim, a mulher que era muito bela. Gente, a gente vê que nessa época, realmente, a fisionomia da pessoa era muito diferente. A gente vê que, há um tempo atrás, uma pessoa de 30 anos era uma pessoa já parecendo que tinha 50 ou mais, entendeu? Hoje, muitas pessoas com 60 anos estão bem jovens. E Sara, Abraão, quando o Eterno chamou ele tinha 75 anos. A mulher dele, tinha 10 anos a menos, ela tinha 65 anos. Né? E voltando aqui, ó, no versículo 14, foi quando entrou Abraão em Mitzraim e viram os Mitzraim, a mulher que era muito bela. Ela tinha 65 anos. Na verdade, eu acredito, não sei se foi no mesmo ano, né? Pode ter sido depois de 75 ainda. Vairu Otá, Sarei Farô, Vaierhalalu Otá, El Paró, Vaturra, Rauchá, Beit Paró. E viram-na os príncipes do faraó, e elogiaram-na para faraó, e levaram a mulher à casa do faraó. Ule Abraham, Reiti, Bavurá, Vaierilo, Som Vakar, Verhamorim, Vavadim, o Shefarhot, Vatonot, o Gemalim. E a Abraão foi bom por causa dela. E foi para ele rebanho, gado, jumentos, servos e servas, jumentas e cabelo. E foi para eles. Eles deram para ele, presentearam ele. Como se fosse um dote, né, por Sara. Vaenagá, Adonai, et Paró, Negal, Gedolim, Bet, Beitô, Aldevar, Sarai, Echet, Abrão. E atingiu Adonai a Faraó grandes pragas e sua casa por causa de Sarai, sua mulher de Abraão. Vaikra Faró, Leavram, Vaiomer, Mazot, Acitá,
li lama lo rigadita, li ki isterra ri. E chamou o faraó por Abraão e disse: que é isso que fizeste para mim? Por que não disseste para mim que ela é tua mulher? Por que disseste: minha irmã é ela, e a tomei para mim por mulher agora? Eis tua mulher. Toma e vá. Vai-te-sa alav paró, anashim, vai-echar ru otô, vet kol asher lo. E ordenou sobre ele o faraó homens, e enviaram ele a sua mulher e tudo que estava para ele. Então enviaram ele dali e tudo que eles tinham dado a ele, né? Ve Abraham mi Mitzraim hu vesto verhol asher lo velo imo hanegebá. E subiu Abraham do Mitzraim, ele e sua mulher e tudo que estava para ele, e Ló com ele ao Negev. Ve Avram, Kaved, Meod, Ba Mikne, Ba Resef, o Vazav. E Abraão foi muito poderoso em animais, em prata e em ouro. Verso 13, capítulo 13 de Gênesis. Vai a ler Lemassav, Min Negev, Vead Beitel, Ad Ramacom, Asher Hayar Sham, Arrolô, Bat Hilá, Ben, Beit El, Uven, Rai. E foi para suas partidas do Negev, até Betel, até um lugar que estava ali, sua tenda no início, entre Betel e entre Ai. El Mecom, Ramisbeia, Asher, Assá, Sham, Barishoná, Vaikra, Sham, Avram, Bechem, Adonai. Ao lugar do altar que fez ali, no princípio, e invocou Abraão o nome de Adonai. Capítulo 13, versículo 5. Vegan Lelod, Ha-Roler, Et Abraham, Hayat, Som, Uva-Ha, Veo-Halim, e também para Ló, aí com Abrão, existia um rebanho, gado e tendas. Lembra, gente, que eu estou lendo direto do hebraico, tá? Então agora, às vezes fica alguma coisa perdida, mas é porque eu estou lendo palavras por palavras direto do hebraico. E também para Ló, aí com Abraão, existia um rebanho, gados e tendas. Velô, Nassá, Otan, Haretz, Lashevet, Yadav, Ki, Hayá, Vehusham, Rav, Velô, Yarlu, Lasheve, Yardav, e não levantava a eles a terra para assentarem juntos, pois eram muitos bens e não caberiam para assentar juntos. É diferente, né? Shalom, shalom, Isaías. Então a gente vê que é diferente a nossa forma de pronunciar e a forma que eles usavam, né, nos tempos bíblicos para falar. Até hoje no hebraico não fala, eu tenho um carro. É dito, existe para mim um carro. Vai Riv Ben Roei Mikne Avram, Uven Roei Mikne Ló. Verhanavi Nani Verhapirizi As Yoshev Baretz, Yosheve, e habitar, né? E existiu uma discussão entre os pastores do gado de Avrão e entre os pastores do gado de Ló. O Kenani e o Perizi ainda habitavam na terra. O Eterno ainda não tinha prometido a Abraão aquela terra, né? Vaiome Avrão Eulot ao Naterri Merivá, Beni Uveneirá, Uven Roai, Uven
Roeira, que Anashim, Arrim, Anarnu. E disse Abraão a Ló: não, eu rogo, seja discussão entre... E disse Abraão a Ló: não, eu rogo, seja discussão entre mim e ti, e entre seus pastores, e entre teus pastores, pois homens e irmãos somos nós. Não está toda a terra à tua presença? Separa, eu rogo, acima de mim, se a esquerda e a direita, se a direita e a esquerda. Nossa, que confusão. Vou ler novamente. Não está toda a terra à sua presença? Separa, eu rogo, acima de mim. Se a esquerda e a direita, se a esquerda e a direita, se a direita e a esquerda. Vai Lot, et enav vaiar, et rol, ikar, veiardem, ki rulá, masre, lifnei, charret, Adonai, et Sidom, vet amorá, kegan Adonai, Keretz, Mitzraim, Boará, Soá. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a planície do Jordão, né, do Iardém, porque era bem irrigada, antes de destruir Adonai a Sidom e Amorá, Sodoma e Gomorra, né, como o jardim de Adonai. Agora eu não entendi, assim, eu só estou lendo hoje, não é passivo de drachar. Antes de destruir Adonai a Sidom e Amorá, como o jardim de Adonai, como a terra de Mitzraim, na direção de Soá. Então era, né, aquela terra. Era boa, como o jardim de Adonai, entendi. Vai rar Lot et kol, Ricar, Yardem, vai sa Lot, Miquidem, vai Pardu, Ishmeal, Arri. E escolheu para ele Ló toda a planície do Iardém, e viajou Ló ao oriente, e separou-se um homem de seu irmão. Ló se separou de Abrão, né? Abrão e Achav, Beretz, Kenan, Belô e Achav, Bearei, Raquicá, Vairá, Ad Sidom. E Abrão habitou na terra de Kenan, e Ló habitou na cidade da planície e armou tendas até Sidom. E os homens de Sidom, Vaixê Sidom, Ram, Verhaltam, Leadonai Meode. E os homens de Sidom eram muito maus e ímpios contra Adonai. Então, quando as pessoas pensam que porque elas não é descendente de Abraão, que ela não tem parte com Adonai, é totalmente errado. Por quê? Aqui ainda o Eterno tinha escolhido Abraão, claro, mas ele estava conhecendo o mover de Abraão, que se ele ia para o lado do Yetzer Hatov ou se ele ia para o lado do Yetzer Hará, né? Mas aqui ele já tinha falado que os homens de Sidom eram maus contra Adonai. Vadonai amar el Avram, Aharei e Pared Lo, Melmo Shaná, Eneha, Ure, Mi Ramakom, Asher Atasham, Safoná, Vanegba, Vekedma, Veiamá. E Adonai disse a Abraão: após se afastar Ló dele, levanta, eu rogo teus olhos, e veja do lugar que tu te assentas, norte, sul, leste, oeste. Porque a toda a terra que tu vês é para ti concedido e para a tua semente para sempre. Verso 13 e 16 de Gênesis. Bessanti et zararta que afar haretz asher in yuhal ish linot et afar haretz gan zararha e mané. E aumentarei a tua semente como o pó da terra, se puder um homem numerar ao pó da terra.
também tua semente numerará. Com ritaler bares, leorra ulerha ba, que lerra e et nena. Levanta, percorra a terra por seu comprimento e por sua largura, porque a ti considerei. Será que Abraão, ele andou toda a terra de Israel? Não nesse momento, né? Acredito que depois sim, claro. Vairau, Abraão, veiavô, Vaixer, Belonei, Manre, Asher, Berreron, vai vem Chã, Misbei Aladonai. E armou tenda a Abraão e entrou e habitou nos carvalhos de Manre, em Hebron, e edificou ali um altar para Adonai. Vaerib, Mei, Anrafel, Meler, Shinar, Ior, Meler, Elazar, Kedalaomer, Meler, Eilan, Vetidal, Meler, Goim. E foi no dia de Anrafel, rei de Shinar, Arioque, rei de Elazar, Kedalaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim. Azul, Milhamá et Berá, Meler Sidom, Vet Bishá, Meler Amorá, Shinar, Meler Admá, Veshemer, Ever, Meler Sevoim, Meler Belá e Tsuá. Fizeram guerra a Berá, rei de Sidom, Bishá, rei de Amorá, Sinav, rei de Admá, e Shem, Ever, rei de Siboim, e o rei de Bela, que é Tsoá. Capítulo 14, versículo 3. Kol ele karu el emer, Hassidim, Ru, Ian, Amelar. Todos esses se uniram sobre o val de Sidim. Ele é o mar do sal. Então, gente, o mar do sal. O mar do sal aqui é o mar morto. Muitos falam que ele ficou como um mar morto depois que aconteceu aquela questão de Sodoma e Gomorra e tal. Mas ele já era mar do sal, entendeu? Então, bem provavelmente que não proceda essa informação. Não tinha, óbvio, não tinha acontecido a questão da mulher de Ló, ela ter virado estátua de sal. Shitem, Ezre, Shaná, Avdu, Et, Kedalaomer, Uxelosh, Ezre, Shaná, Maradu. 12 anos serviram a Kedalaomer, e no 13º ano rebelaram-se. O Verbá, Ezre, Shaná, Ba, Kedalaomer, Verhalahim, Asher, Ito, Vaiarhu, et Refal, Beasterot, Kenaim, Vaet, Azuzim, Berram, Vaet, Raimim, Bechave, Kiriataim. E no 14º ano entraram Kedalaomer e os reis que estavam com ele, e derrotaram os Refaim, o Asterot, Camai, os Zuzim e os Ram, em Ram, e os Eimim, em Chavet, Kiriataim. Vaet, Haori, Beharaham, Seir, Vet, Hahori, Beharam, Sheir, et Eipi, Param, Asher ao Hamidbá, e a Ori nas suas montanhas, Seir até Eil Param, que está sobre o deserto. E retornaram e entraram em Mispá. Ele é Cades, e derrotaram todo o campo do Amaleque, e também ao Emoreu.
e o habitante de Hatzatson, Tamar. Gente, eu vou deixar de ler um pouquinho hebraico, porque aqui eu tenho, não sei quantos minutos tem, mas a gente tem poucos minutos, aí não, senão não vai dar para ler tudo. E saíram o rei de Sidom e rei de Amorá, o rei de Admar e o rei de Seboim rei de Bela, ele é Soar, e prepararam-se eles para uma guerra no Val de Sidim, contra Kedalaomer, rei de Elã, e Tidal, rei de Goim, e Arafel, rei de Shinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis aos 5. Né? Na Bíblia, a tradução que a gente tem, tá 4 reis contra 5. Tá 4 reis aos 5. E ao Val de Sidim estava em poços de betume, e fugiram os reis de Sidom e Amorá. E caíram ali os demais, ao monte fugiram. E tomaram para si todos os bens de Sidom e Amorá, e todo o alimento deles, e se foram. E pegaram a Ló e a seus bens, filho do irmão de Abraão, e se foram. E ele se assentara em Sidom. Eles se assentaram em Sidom. Eles se assentaram, né? Ele ficava em Sidom. E entrou o fugitivo e contou a Avrão, o hebreu. Ele habitava nos carvalhos de Manre. E o Emori, irmão de Escol, irmão de Aner, eles estavam juntos em aliança com Abraão. E ouviu Avrão que cativo era seu sobrinho, e armou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, 318, e perseguiu até Dan. Tem muita gente que usa isso aí para fazer campanha, né? Campanha dos 318. E dividiu sobre eles pela noite até os seus servos. E dividiu sobre eles pela noite, ele e os seus servos, e os feriu, e perseguiu até Rohav, que está à esquerda de Damasco. Bem provável esse Rohav pode ser uma terra aparentada lá com o futuro sogro de Moisés, né? E assentou todos os bens, e também a Ló, seu irmão, e seus bens assentou, e também as mulheres a seu povo. E saiu o rei de Sidom à sua frente, após retornar dele, para bater a Kedalaomer, os reis que estavam com ele sobre o val de Chaves, ele e o val do rei. Ele é o val do rei. E Malquisedeque, rei de Xalém, trouxe pão e vinho. Ele era Corrim para El Elion, para o Deus Altíssimo, né? Ele era sacerdote. Sacerdote de quê? De qual linhagem? Não existia levita. E o abençoou e disse: Bendito seja Avrão, por El Elion, formador dos céus e da terra. Bendito seja El Elion, cuja proteção entregou-te nas mãos, e deu a ele a 10ª parte de tudo. Cara, em hebraico aqui fica estranho. Parece que foi Malquisedeque que deu dízimo para Abraão. Ó, vou ler novamente, direto do hebraico, tá? Vou ler os 3 últimos versículos. E Malquisedeque, rei de Xalém, trouxe-lhe pão e vinho. Ele era Corrim para El Elion. E o abençoou e disse: Bendito seja Avrão, por El Elion, formador dos céus e da terra. E bendito seja El Elion, cuja proteção entregou-te nas mãos, e deu a ele a 10ª parte de tudo. Eu acredito que seja Abraão mesmo que entregou. Capítulo 14, versículo 21. E disse o rei de Sidom a Avrão: Dá para mim a alma
a alma, e o bem tome para ti, o rei de Sidom. Dá para mim as pessoas e pega o bem para você. Dá para mim a alma, e o bem tome para ti. É muito estranho, né, o hebraico? Assim, estranho em comparado com a nossa língua. E respondeu Avram ao rei de Sidom: eleva minhas mãos a Adonai, é o Elion, formador dos céus e da terra. Se der um fio até uma correia de sandália, se eu tomar algo que está para ti, e não dirás, eu enriqueci Abraão, excluindo-me apenas o que comeram os meus servos, e a parte dos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Manre. Eles pegam suas partes. Quando acontecia uma guerra, as pessoas faziam aliança e iam pelo espólio. Aí chegavam e dividiam os espólios. Ele falou bem assim, ó, não, eu não quero nada. Apenas o que comeram os meus servos. E a parte dos homens que vieram comigo, que eles comeram. E Aner, Escol e Manre, que eles peguem as partes deles, né? Após essas palavras, foi a palavra de Adonai sobre Avram, em uma visão, dizendo: não temas, Avram, eu sou o escudo para ti. Sua recompensa será muito grande. A gente está vendo aqui. Provavelmente aqui já tinha uns 5 a 10 anos que Abraão estava caminhando com o Eterno. E Deus falou com Abraão, 3 vezes. E disse Avram, Adonai Eterno, o que concedes para mim? Eu sou um caminhante solitário. Eu vou voltar aqui, um versículo mais. Não temas, Avram, eu sou um escudo para ti, a tua recompensa será muito grande. E disse Avram, Adonai Eterno, o que concedes para mim? Eu sou um caminhante solitário, e o filho das posses de minha casa é o Damasco. É o de Damasco, Eliezer. E disse Avram, eis que para mim não concedeste semente. Aqui é a questão que eu falei anteriormente. Zará, semente, da semente do sêmen dele. Eis que para mim não concedeste ao Vaiome Avram em Lo, Natatá, Natatá, Zará, semente, Verine, vem Beiti, Yosret, Oti. E disse Avram, eis que para mim não concedeste semente, e eis que um filho de minha casa herdará de mim. E eis que a palavra de Adonai veio sobre ele, dizendo, não é este o seu herdeiro, mas o que sair de dentro de ti, ele herdará de ti. E tirou para fora e disse, contemple, eu rogo, os céus, e conte as estrelas, se puderes contá-las. E disse para ele, assim será a sua semente. E a confiar em Adonai, acreditou-se a ele justiça. Como ele teve fé que essas coisas iriam acontecer com ele, mesmo até então, o Eterno tinha falado com Abraão 3 vezes. Abraão tinha feito 2 altares, né? Mas o Eterno não é igual essas pessoas que todo dia fala que Deus falou comigo, Deus falou comigo. Com Abraão, gente, com Abraão. O Eterno falou até esse momento 3 vezes. E ao confiar em Adonai, acreditou-se ele a justiça. O Abraão aqui, ele não tinha feito a circuncisão ainda, tá? O Eterno chamou ele antes de tê-lo circuncidado. Capítulo 15, versículo 17 de Gênesis. Vaiomer Elav Ani Adonai Asher Hoit Serra Meu Kasdim Latet Leha Et Haaretz Razot Leristá. E disse para ele, eu sou Adonai, que te tirou
de Udo-Cadim para conceder para ti essa terra por herança. Respondeu Adonai Eterno. Vaiome Adonai Elohim, Vamá Edá Ki Irá Shená. E respondeu, Adonai Eterno, como saber que a possuirei? E diz para ele, traga para mim uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos. Eu queria saber como é que eles sabiam a idade dos animais. Uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e um pombo e uma ave pequena. E trouxe para ele a tudo isso e cortou-os na metade. E colocou, alguma diz que ele cortou aberto, mas aqui está falando, no original fala que foi na metade. E colocou uma de suas partes à frente, a outra, e os pássaros não cortou. E desceu a ave de rapina sobre carcaças, e espantou Avrão. Imagine quanto tempo que demorou para vir uma ave de rapina para poder pegar aquilo ali. E era ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Avrão. Eis que horror e grande escuridão caíram sobre ele. Foi um sonho, né? E disse Avrão, 4ª vez, né? Que o Eterno fala com ele. E disse Avrão, saberás que estrangeira será a tua semente, na terra que não é dela. Servos e afligidos eles serão 400 anos. E também a nação que os escravizar julgarei, e depois então os tirarei com grande posse. E tu te unirás a teus pais em Shalom, sepultado em boa velhice. E na 4ª geração tornarão aqui, pois não quitará a iniquidade do Emoreu até aqui. Caramba, então eles tinham que esperar 400 anos para poder tomar a iniquidade do Emoreu, né? E foi o pôr do sol, escureceu, e veio um braseiro fumegante, e acendeu-se um fogo que passou entre as partes dos animais, né? Naquele dia estabeleceu Adonai a Abraão uma aliança, dizendo, a tua semente concedo essas terras do rio de Mitzraim até o grande rio, o rio Eufrates. Então, gente, o Eterno lhe concedeu desde lá do rio de Mitzraim. Então, daqui a gente já tira essa questão da faixa de Gaza, ser de árabe, né? Até mesmo porque é árabe, os filisteus não eram árabes, eles eram cananeus. A tua semente concedo essas terras do rio de Mitzraim. Se a gente olha lá, a gente vê o mar, né, do Mitzraim, mar de juncos, e até um pedaço dele, né, que foi que o povo, ali é o mar grande, né, ali um pedaço dele, um pedaço do marzinho que ficou, foi o mar de juncos que o pessoal atravessou. Até o grande rio, o rio Eufrates. Então aqui tem os limites da terra. Capítulo 15, 19. As do Queni, dos Quenizi, dos Cadmoni, dos Iti, dos Pirizi e dos Refaim. Dos Emori, dos Kenani, dos Gigazi, dos Jebusi. Ivuzi, né? E Sarai, mulher de Avrão, não gerou nada para ele. Para ela existia uma serva Mitzrit, e seu nome era Agar. Oh, vontade de bater em Sara. Mentira, Sara, mentira. Mas olha só como que você vê direto do hebraico. E Sarai, mulher de Avrão, não gerou para ele. Sara, me perdoe, você é minha mãe. É direto, não é versão, tá? Não é versão. Eu tô lendo direto da Torá. Aqui não tem versão nenhuma.
Porque a partir do momento que a gente coloca qualquer versão, não tem versão nenhuma que seja boa. Não tem versão nenhuma. Nem uma versão da Torá. Se você pegar a Torá Rashi, você vê erros na hora que você traduz do hebraico para o português. Então aqui não tem versão. Tá lendo direto. Porque o momento, por exemplo, foi até na última paraxá que eu falei sobre a paraxá Noa, quando Noa fala 7 animais, 7 animais. Na tradução tá assim: 7 animais puros, macho, 7 dos animais puros, 7 macho e fêmea. Então é passível que a gente, quando a gente sai da caixinha, a gente começa, né? 7 macho e fêmea, será que os animais eram hermafroditas? Gente, porque a gente é passível de discussão. Só que aí eu fui diretamente no hebraico e tava lá, Sheva, 7 e 7. 7 macho e 7. Isso direto da tradução do Rashi, entendeu? Então, nenhuma tradução que você pegar é boa. Daqui, gente, se vocês forem lá no YouTube, no meu canal, Torá é o caminho. Vou ver se eu consigo botar o link lá, porque eu não sou boa com esse negócio de tecnologia, não. Bota o link aqui para você seguir lá. Eu comecei, já fiz a paraxá de Bereshit, que é de Gênesis, do capítulo 1 ao 5. A paraxá de Noa, que é do 6 ao 12. E agora, Ler Lerá, entendeu? Tudo direto do hebraico, tá? E Sarai, mulher de Abrão, não gerou para ele, e para ela existiu uma serva, Mitzri, egípcia, né? E o seu nome era Agar. E disse Sarai para Abrão: eis que eu rogo, obstruiu-me Adonai de gerar. Entra, eu rogo, a minha serva, talvez venha o filho por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Adonai. Será que Abraão não sabia orar? Porque era uma forma diferente do que ele estava acostumado. Ele estava acostumado com deuses. Ele estava acostumado a cultuar os deuses lá da Mesopotâmia, né? Onde ele vivia. Então talvez ele não pedia. Se ele tivesse pedido, porque quando Ana pediu, ela engravidou. Quando Isaac orou, Rebeca concebeu, entendeu? Talvez, se Abraão tivesse pedido, talvez ele tinha, ou até não tinha aberto a madre de Sarai, né? E disse Sarai para Abraão: eis eu rogo, obstruiu-me Adonai de gerar. Entra, eu rogo, a minha serva, talvez venha o filho por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E tomou Sarai, a mulher de Abraão, Agar, a Mitzri, sua serva, a egípcia, sua serva, ao fim de 10 anos, por assentar Agar, a egípcia, sua serva, ao fim de 10 anos, por assentar Abrão na terra de Canaã. E concedeu ela a Abrão, seu homem, para ele por mulher. Ela concedeu ela para Abraão, seu homem, para ele por mulher. E entrou Agar, e ela concebeu. E viu que concebeu, e insignificante foi a senhora aos seus olhos. E disse Sarai para Abrão: minha violência é sobre ti. Eu concedi minha serva no teu regaço. E viu que concebeu, insignificante soa a seus olhos. Julgue Adonai entre mim e ti. E disse Abrão para Sarai: eis que é tua serva na tua mão. Fazei para ela o que é bom, e os teus olhos, o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu de sua presença. E a encontrou o mensageiro de Adonai, o Malar, né? O anjo de Adonai, junto a uma fonte de águas no deserto, junto à fonte do caminho de Shur. Shur, eu acredito que seja a Síria.
Vaiomar Hagar, Shifra Sarai, Ei Mize Vat Vaná, Lerri Vatomer Mipnei Sarai, Gevirti Anorri Berohat. E disse Agar, serva de Adonai, de onde vens? E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e onde vais? E disse, da presença de Sarai, minha senhora, eu fujo. E disse para ela o mensageiro de Adonai, retorna para tua senhora e submeta-te sobre as suas mãos. E disse para ela o mensageiro de Adonai, aumentarei tua semente, e não se contarão de muitos que serão. Estão em toda a Europa, estão em todo o Brasil, estão em todo lugar. E disse para ela o mensageiro de Adonai, eis que tu concebeste, e gerará um filho, e chamará seu nome Ismael. Pois Ismael, sabe quando a gente ora o Shema? Shema, Israel, meu Deus. Pois ouviu Adonai a sua aflição, porque a gente lê como Isma, mas é Ishma. Pois ouviu Adonai a sua aflição. E ele será um homem selvagem, sua mão contra todos e a mão de todos contra eles, sob a presença de todos seus irmãos habitará. E chamou o nome de Adonai, o que falava a ela, E chamou o nome de Adonai, o que falava a ela, tu és El-roi, pois diz, embora aqui ouvi, depois verei. Agora ficou bem entendido, foi ela que chamou, porque não adianta você pegar uma Bíblia, traduzir, porque tradução vai ser a mesma coisa que nada, entendeu? Tá aqui, 16:13. E chamou o nome de Adonai, o que falava a ela, tu El-roi. Tradução tá El-laroi, um negócio assim. Pois diz, embora aqui ouvi, depois verei, futuramente, né? Por isso chama para o poço Ber-Laharoi. Ele está entre Cádiz e entre Bered. Capítulo 15. Vai ter Hagar, Leavram, Ben Raikra, Avram, Shem, Benor, Asher, Adá, Hagar, Ismael. E gerou Agar para Avram um filho, e chamou Avram o nome de seu filho, que gerou Agar, Ismael. Beavram, Ben Shemuni, Shaná, Veshesh, Shanim, Beled, Hagar, Et Ismael, Leavram. E Avram era da idade de 86 anos no gerar Agar Ismael para Avram. Vaerri Avram, Ben Tissim, Shaná, Vetechá, Shanim, Vaerá, Adonai, El Avram, Vaiomer, Elav, Ani, El, Shaddai, Iti-Haler, Lefanai, Virrietamim. E era Avram da idade de 99 anos, e apareceu Adonai a Avram, e disse para ele, eu sou El Shaddai, caminhe por minha presença e ser perfeito. Aqui já é a 5ª vez, né, que o Eterno fala a Abraão. 5ª. E estabelecerei a minha aliança entre mim e entre ti, e aumentar-te-ei em muito, muito. E prostou-se Avram à sua presença e falou a ele, Elohim, dizendo, eis minha aliança contigo será por pai de muitas nações. Ele não será pai somente de uma nação. Ele não será pai apenas do povo de Israel. Ele será pai de muitas nações, de muitos povos, né?
E não chamará mais o teu nome Avrão, será o seu nome Abraham. Pois, porque o rete aqui, né, faz ele se tornar Ram, pai de muitos. Abraham, pois pai de muitas nações eu te concedo. Eu te farei fértil em muito, e conceder-te-ei por nações. Reis de ti sairão. Capítulo 16, 17, versículo 7. Vai Hakimot, El, Beriti, Beni, Uveneirá, Uven, Zartá, Ahareika, Arareha, Ledorotam, Livish, Olam, Liriot, Leha, Lelohim, Uleizarahá, Uhareha. Eu estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e entre a tua semente depois de ti, por suas gerações, por sua aliança eterna. Gente, é o eterno que está falando aqui, é Deus que está falando aqui. Aliança, essa aliança, ela é eterna, gente. Ninguém pode desfazer essa aliança. Mas essa aliança que está sendo feita aqui, não é aliança para que alguém veja e veja que você não fez e queira te condenar e falar que você não faz parte do povo. É uma aliança que você tem que botar no teu coração, que você tem que fazer, é pro eterno. Não é para você subir no Abimá, para você ler o rolo de Torá, para você fazer parte de Minyan. De maneira alguma. Se você quer fazer uma aliança para fazer parte de uma parte religiosa, isso não tem nada a ver com a terra. Quer dizer que você não entendeu nada. Eu concederei para ti e para a tua semente depois de ti a terra que és tu estrangeiro. Toda a terra de Canaã, por posse eterna, serei para eles por Elohim. E disse Elohim para Abraham, e tu a minha aliança guardarás, tu e a tua semente. Aqui, olha, o que acontece? Tem uma diferença muito grande. Tem momento que fala, interessantíssimo. Tem um momento que fala que a semente de Abraão fala da semente da Zerá, do sêmen, do esperma de Abraão. Mas tem um momento que ele fala da semente, ele fala Zahartá, que é a descendência, todos aqueles que se achegarem a Abraão. Entendeu? E aqui está falando essa mesma palavra. Vaiome Elohim El Abraão. Viatá et Beriti Tishmor Atá Vezartá. Ahareha Ledorotam. E disse Elohim: tu e a minha aliança guardará, tu e a tua semente. Entendeu? Não é questão de semente de zera, de sêmen. É aqueles que acompanharão, serão servos de Abraão, depois de ti por gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e entre vós, entre a tua semente, depois de ti. Circuncidai para vós todo macho, e circuncidem na carne de vosso prepúcio. E será por sinal da aliança entre mim e entre vós. Tem pessoas que falam aqui, que não falam onde que vai ser a circuncisão. Pô, tá escrito, gente. Mão, pé, cabeça, olho, prepúcio. Gente, tem gente que inventa cada coisa, né? Será por sinal da aliança entre mim e entre vós. Na idade de 8 dias circuncidai para vós todo macho por vossas gerações, nascido em casa ou comprado por dinheiro, de todo nascido estrangeiro que não seja a tua semente. Lembrando que aqui, Ismael, os árabes se circuncidam, tá? Mas eles se circuncidam aos 13 anos, porque Ismael se circuncidou aos 13 anos. Mas Ismael se circuncidou aos 13 anos por causa desse mandamento. Então, você vai se circuncidar com 99, porque Abraão se circuncidou com 99 anos, porque foi a idade que ele estava quando o Eterno fez essa aliança com ele. Então, o Eterno está falando aqui, a circuncisão é feita com 8 dias. Você não fez a sua... você não, né? Seus pais não fez uma circuncisão quando você tinha 8 dias,
Então, quando você tiver maturidade espiritual e ver que você realmente quer cumprir todos os mandamentos do Eterno, que é importante para você fazer povo do Eterno, circuncide-se. Na idade de 8 dias, circuncidai para vós todo macho por vossas gerações, nascido em casa ou comprado por dinheiro. Ou comprado por dinheiro. Você comprou por dinheiro, entendeu? Você não precisa... Porque a partir do momento que ele vai fazer parte da sua casa, ele vai morar na tua casa, ele vai seguir as leis da tua casa. Comprado por dinheiro de todo nascido estrangeiro, que não seja de tua semente. Aqui. Mizarra. Sim, escravo. Todos que moravam na casa dele. Circuncide o gerado em tua casa e o adquirido com o teu dinheiro, e será minha aliança em vossa carne. Uma aliança eterna. Ela é eterna, gente. Ela não foi... Yeshua, para quem é messiânico, não aboliu momento nenhum. Eu provo dentro dos escritos nazarenos que ele não fez isso. E apóstolo Paulo piorou. Quem é o apóstolo Paulo para poder fazer isso? Para mudar a palavra do Eterno? Sim, gente, ado a ado, cada um no seu quadrado, né? Existem hierarquias, né? Tem coisas que... Um circunciso macho que não circuncidar a carne do seu prepúcio, eliminar-se-á essa alma do seu povo. A minha aliança quebrou. Ele não se circuncidou, ele não quer circuncidar, tira ele do meio do teu povo, ele não faz parte do teu povo. Isso aqui é direto do hebraico, tá, gente? E disse Elohim para Avraham: Sarai, tua mulher, não chamarás o nome dela Sarai, pois Sara será o teu nome. Ele já incluiu também a letra Het no nome dela. Entendeu? Com certeza. Só que é o seguinte, tem pessoas que querem fazer circuncisão para fazer parte de um minyan, para fazer leitura de Torá. Leitura de Torá não está escrito na Torá o mandamento, faça a leitura da Torá. Não tá. Entendeu? Não tá em momento nenhum. Hoje nós vamos dançar com o rolo da Torá, vai precisar 10 homens para formar um minyan para tirar o rolo da Torá de dentro do Aron HaKodesh. Não faz. Se você está querendo fazer a circuncisão por causa disso, não faz. Você tem que fazer a circuncisão porque você quer fazer parte do povo do Eterno. E não adianta também, porque tem muitos dos judeus que fazem a circuncisão dos filhos novinhos e aquele filho sai do caminho. Ele não é melhor do que ninguém porque ele é circuncidado, não. A circuncisão dele não valeu de nada. Se ele não segue a Torá, se ele não segue o Eterno. Entendeu? Eu abençoarei e também concederei dela para ti um filho, e abençoarei e será para nações. Eu a abençoarei e também concederei dela para ti um filho, e a abençoarei e serão para nações. Reis de povos dela serão. E prostou-se Abraão, na sua presença riu e disse seu coração: pela idade de 100 anos gerarei, e sendo Sara da idade de 90 anos gerará? E disse Abraão a Elohim: ele, Ismael, viva para a tua presença. É porque ele estava em dúvida. Ele falou assim: deixa eu ter certeza do que ele está falando. Ele disse Elohim: ele disse Elohim. E disse Abraão para Elohim: ele, Ismael, viva para a tua presença. E disse Elohim: porém, Sará, tua mulher, gerará para ti um filho, e chamará teu nome Yitzhak, e estabelecerei a minha aliança com ele.
por aliança eterna para sua semente depois dele. E para Ismael te ouvi, e eis que abençoei, e tornarei fértil, e multiplicarei em muito, muito. 12 príncipes gerará, e concederei a ele por grande nação. Como grande, né? Muito grande. Precisava ser tão grande? Não, tudo que o Eterno faz é perfeito. Capítulo 17, versículo 21. E a minha aliança levantarei a Isaac, que gerará para ti Sara, por essa data marcada no ano a seguir. E foi toda a palavra com ele, e subiu Elohim de sobre Abraão. E tomou Abraão a Ismael, teu filho, e todos nascidos na tua casa. Agora, menino, eu fico pensando, naquela época eles faziam circuncisão com uma pedra. Eu não sei se é mandamento, o Eterno falou circuncidar, não mandou circuncidar com a pedra, mas eles pegavam pedra. Será que as facas daquela época eram feitas com pedra? Não era. Não era, porque o Tubal-Caim ele já mexia com cobre. Não é possível. Tomou Abraão a Ismael, seu filho, e a todos os nascidos em tua casa, e todo o adquirido com teu dinheiro, todo macho dos homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne dos seus prepúcios, exatamente naquele dia, conforme falou Elohim. Não. Os príncipes de descendente de Ismael é um povo. Que a gente vê mais pra frente, a gente vê os descendentes de Ismael. E de Israel são 12 príncipes também, mas depois. Entendeu? Na verdade, de Ismael veio 12, de Isaac veio só 2, né? Mas é por causa disso que a gente vê a disparidade, né? Ismael veio 12 príncipes, Isaac veio só 2. Enquanto 2 pode fazer uma quantidade de filhos, 12 pode fazer muito mais, né? Então, por isso que os árabes são tão grandes, são tão numerosos. E circuncidou a carne de seus prepúcios exatamente naquele dia, conforme falou Elohim. E Abraão era da idade de 99 anos, ao circuncidar-se a carne de seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, ao circuncidar a carne de seu prepúcio. Exatamente naquele dia circuncidaram-se Abraão e Ismael, seu filho. Gente, Ismael, ele aprendeu muita coisa com Abraão, tá? Quando vocês pensam que os árabes, eles servem outro Deus, lá não é. É o mesmo Deus. Deus é grande, sabe? É o mesmo Deus. Só que os árabes têm essa questão de matar por causa de Alá e etc. E todos os homens de sua casa, nascido na casa e adquirido com dinheiro de filhos estrangeiros, circuncidaram-se com ele. E os que foram nascidos na sua casa, que não era de estrangeiro, também circuncidaram, tá, gente? E todos os homens da sua casa, nascido na sua casa, nascido ali, não quer dizer que é descendente de Abraão, que Abraão só tinha Ismael, tá? Estrangeiros circuncidaram-se com ele. E foi o fim da Paraxá, gente. Eu agradeço a todos, quem puder curtir. Claro que são. É o mesmo Deus. Agora, o que complicou foi com o profeta Mohammed, né? Mas isso aí, gente, é passível, com certeza gente, não tem dúvida, tá? Alá é o mesmo Deus, não é outro Deus. Tanto que eles, por exemplo, eles não comem a carne de porco.
Porém, eles comem o camarão porque no entendimento deles, na interpretação deles, aquela capinha que você tira do camarão é a escama, né? Que não é. Eles também não bebem bebidas alcoólicas, que o povo de Israel já, ao contrário, bebe pra caramba, mas é o mesmo Deus. Por exemplo, a carne, eles matam a carne do mesmo jeito que o povo de Israel. O povo de Israel não come carne de mercado. A carne que o povo de Israel come tem que ser, eles têm que ter visto abater ou tem que ser comprado no local que eles sabem como que foi abatido, cortando o pescoço, geralmente fazendo a merrilá. Aí é passível de discussão. Eles já faziam a merrilá? O que é a merrilá? Você mata o boi, né? Corta o pescoço, bota na água, bota em bastante sal e depois lava na água. Aí é passível de discussão se eles faziam isso, porque o sal era muito caro naquela época. Mas a gente vê quando Saul estava na guerra contra os filisteus, os soldados estavam muito cansados, mataram um animal ali e falaram assim, ó, e não deixaram, comeram a carne com o sangue. Então, ali é passível da gente entender que até naquele momento eles já faziam a salga. Isso. Na verdade, ela é matada da mesma forma. É isso que eu estou tentando passar. Por quê? Eu tento passar exatamente o que está na Torá. Eu tento passar, não tento passar nada religioso, entendeu? Rituais, tipo, a carne que nós comemos aqui. Nós mesmos vamos lá na fazenda, fazemos abate e tal. Não tem carimbo, não tem selo, entendeu? E eu não sou muito chegada nessas coisas de ter que ter um selo, ter que ter um carimbo, porque isso a gente ajuda a aumentar o escambo diante dos mandamentos da Torá, sabe? Aquele negócio de fazer comércio com os mandamentos. Então, assim, os mandamentos tem que ser bom, é gostoso, mas não tem que ser puro, tem que ser leve. Sabe aquele negócio de você ir lá fazer um mikve, não fazer assim? Não, vai lá, dá um mergulho, sente, entendeu? Faz porque é bom, entendeu? É isso, gente. Eu vou deixar salvo aqui no Instagram, mas depois eu vou salvar e vou jogar lá pro YouTube essa live, tá? Deixar lá para poder fazer a playlist certinha. E quem não viu os estudos de Bereshit, Noah dos anos passados, já tem do ano 2023 e tem do ano 2024 e tem do ano 2025, tá bom? 2025 é bomba, mas não tem como ver um sem ver o outro não, porque a gente fica meio perdido, tá bom? Muito obrigado, Laila Tov, Liri Traot, até mais. Quem puder, compartilhe esse estudo.